E aí, turma, tudo tranquilo, tudo em paz? Aqui, professor Wanderson Marques, Geografia, vamos tocar em diante nosso conteúdo, ok? Pessoal, estamos falando dos chamados blocos econômicos, né, das associações de países em blocos econômicos. Vamos tocar o barco hoje com a proposta da ALCA e a ideia de criar a ALBA, que foi uma contrapartida para a ALCA proposta pela Venezuela, pelo Hugo Chávez. Vamos lá então. O que foi a ALCA? ALCA é abreviação de Área de Livre Comércio das Américas. A proposta dos Estados Unidos, na época, era criar uma zona de livre comércio que contemplasse todo o continente americano, com exceção de Cuba, que era considerado por eles um país antidemocrático, e da Venezuela, da Guiana Francesa, que é um país que pertence à França. Não tinha muito sentido de fazer uma integração da Guiana Francesa aqui, porque, enfim, a França pertence à União Europeia, é outra pegada, né? Essa ALCA seria uma ampliação do que é o NAFTA hoje entre Estados Unidos, Canadá e México. Essa proposta ela foi feita em 1994, na gestão do então George Bush, e a proposta final, no final das contas, era que criassem uma grande zona de livre comércio nas Américas. A ideia era abrir as fronteiras para que as mercadorias passassem livremente, sem tarifas alfandegárias, sem nenhuma barreira alfandegária, de um país para outro. Para quem que isso ia ser bom? Bom, isso ia ser bom para o empresário que quisesse expandir seus mercados para além de suas fronteiras. Ok? Essa proposta ela era para ter sido colocada em prática a partir de 2005. Esse foi o acordo. E aí, assim, houveram vários fóruns de discussões, várias rodadas de discussões associadas à integração, como é que seria feito, enfim, essa coisa toda. O fato, galera, é que quando chegou 2005, deu tudo errado. A ALCA não entrou em vigor. Bom, se o bloco tivesse sido implementado, ele seria um dos maiores do mundo, se não o maior. Claro que a APEC se consolidando, a APEC seria o maior bloco. Mas a APEC também tem as suas particularidades, já falamos sobre isso. Na América do Norte já existia o NAFTA, na América do Sul já existia o Mercosul. Imagina a junção desses dois blocos. Também tenho que falar que na América Central existia o Mercado Comum Centro-Americano e o CARICOM, que são blocos que envolvem países mais simplórios, de economias mais frágeis, mas enfim, são blocos também. A ALCA agregaria todos esses blocos num grande blocão. Tá? Se a ALCA tivesse sido colocada em prática, os países juntos, na época, teriam um PIB de 12 trilhões e uma população de quase 1 bilhão de habitantes. Na época, o PIB da União Europeia não chegava nem a 10 trilhões, para você ter uma noção. Então, assim, a ALCA realmente seria um bloco muito, mas muito poderoso. Entre as divergências que surgiram a partir da proposta da ALCA, claro, está a diferença socioeconômica que existe entre os países das Américas. A América não é um continente homogêneo, né? Esse é o termo. Por exemplo, aqui a gente tem na chargezinha uma comparação do país rico com o país pobre. No país pobre se produz a um salário de miséria com a produtora descalça. No país rico esse tênis custaria $150. Enfim, é só uma comparação, né? Outra comparação que eu coloquei aqui, por exemplo, é a ilha de Manhattan e um bairro pobre, uma favela na América Andina, para a gente ter uma noção assim de que às vezes a renda sobra em um lugar, mas falta em outro, né? Imagina a integração nesses moldes aí de livre comércio, livre circulação de mercadorias, com tantas desigualdades. O continente americano é palco de dois extremos. De um lado tem Estados Unidos e Canadá, a chamada América anglo-saxônica, que teve um histórico de colonização diferenciado. Eles foram colônias de povoamento. Ali os ingleses, quando foram, e os franceses, no caso de Quebec do Canadá, não foram para sugar todos os recursos o mais rápido possível, porque sabiam que em algum momento teriam que sair. Eles foram para cuidar do lugar para que seus descendentes tivessem a herança de uma terra
bem trabalhada, de uma terra protegida, enfim. Não é a realidade da América Latina, né? Na América Latina houve uma colonização de exploração e aí sugaram os nossos recursos aqui enquanto puderam sugar. Mas aí, ó, continuando. Nesses dois países da América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, o poderio industrial deles é imenso. Essas indústrias são poderosas porque tem um sistema bancário por trás muito forte, tem investimento em tecnologia por trás muito forte, enfim. Na América Latina é o contrário. Os países são subdesenvolvidos, na grande maioria, você vai tirar México, Brasil e Argentina praticamente, o setor primário domina a economia do resto, com agricultura, pecuária, extração mineral, extração vegetal no caso dos países que estão presentes na Amazônia. Enfim, os oposicionistas da criação do bloco na época, eles alegavam que a livre circulação de mercadorias provocaria a ruína de empresas latino-americanas, porque em função do menor poder competitivo com os Estados Unidos e Canadá. Agora veja aí, ó, se os celulares produzidos nos Estados Unidos, por exemplo, começassem a entrar no Brasil sem a tarifa de importação, o que encarece esses produtos para que o nosso mercado aqui seja protegido, possivelmente nunca haveria uma indústria desse tipo aqui no Brasil, porque ela nunca conseguiria competir. Imagina se a Coca-Cola, esse é o exemplo que eu sempre dou, se a Coca-Cola chegasse aqui custando R$2, quem que ia tomar Chua, Grapete, Rinco, Star? Enfim, vocês já não tomam isso, eu imagino, né? Mas quem que gera emprego aqui de fato? É a indústria que está aqui no DAIA? Bom, se essa indústria for que paga imposto e gera emprego, ela não pode morrer. Porque se ela morreu, a Coca-Cola vai estar a R$2 aqui, mas ninguém vai ter condição de comprar porque a galera vai estar desempregada. Né? Esse exemplo da Coca-Cola é um só, a gente podia pensar numa série de outras perspectivas associadas a produtos industriais. As contestações concentram-se no receio de que as economias latino-americanas tornem-se ainda mais subordinadas e dependentes dos interesses e poderio estadunidense e em menor proporção do canadense. Depois o brasileiro, mexicano, argentino, enfim, mas esse sempre debaixo do jugo dos Estados Unidos. Quais são as dificuldades de implementação? Ou quais foram? Quais são? Porque assim, esse debate sobre a criação da ALCA nunca acabou. Ainda hoje falam-se nisso. E se os Estados Unidos acharem interessante isso hoje eles conseguem consolidar esse bloco. Porque eles têm muito mais aliados na América Latina do que adversários, como era na época, lá na década de 2000. A maior dificuldade é que os Estados americanos apresentam estruturas sociais, políticas e econômicas muito diferentes entre si. Aí eu coloquei aqui, galera, um comparativo. Não é para comparar Brasil e Estados Unidos, não. Para a gente comparar Brasil, México, Bolívia com outros países. Olha só. Os dados são de 2017, a fonte é o Banco Mundial, foi o mais recente, confiável que eu encontrei. Tá? Estados Unidos, um PIB de quase 20 trilhões. Canadá que seria o segundo país desenvolvido, o segundo, e só são os dois mesmo, das Américas, PIB de 1,65 trilhões. Olha a diferença, olha a disparidade. O Brasil apresentava em 2017 um PIB de 2,05 trilhões, certo? Agora, olha a Bolívia, 37,51 bilhões, nem um trilhãozinho, nem 100 trilhões. A Guiana, 3,6 bilhões. Você está achando pouco? Olha a Dominica, 562 milhões de dólares. Talvez esse PIB seja menor que o de Goiás, sei lá, eu nem pesquisei o PIB dos estados brasileiros. Menor que o de São Paulo, com certeza, muito menor que o de São Paulo. Enfim, se eu estabelecer uma zona de livre comércio, onde os produtos circulam sem protecionismo, sem imposto, sem nada, as indústrias nesses países latino-americanos vão desaparecer. Bom, pelo menos é isso que defendem aqueles que dizem que o bloco não seria uma boa, tá? Quem que impôs resistência? Vamos lá. No início da década de 2000, os líderes latino-americanos, sul-americanos em especial, eles eram muito mais voltados à esquerda, a essa política anti-imperialista norte-americana. E aí a gente tinha, por exemplo, em 3 países importantes, a Cristina Kirchner na Argentina, o Lula no Brasil
E o Nicolás Maduro, na Venezuela, na época era o Hugo Chávez ainda, né? Enfim, o Maduro é chavista, ele é da linha do Hugo Chávez, dá na mesma. Enfim, o fato é que, se você juntar com o Chile, que tinha um presidente de esquerda, uma presidente, a Michelle Bachelet, se pegar o Paraguai, que tinha um cara de esquerda também, Fernando Lugo, a Bolívia, com o Evo Morales, não era o momento. Não era o momento para os Estados Unidos conseguirem isso. Na real, o Brasil assumiu a postura de discutir a ALCA como Mercosul, não Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos e Mercosul, o que daria um poder de barganha maior para o Mercosul. Mas não deu muito certo, não. Aqui, galera, ó, houve um evento na Argentina, na Cúpula das Américas lá, onde o Maradona e o Hugo Chávez organizaram uma carreata que colocou assim milhares de pessoas na frente do palácio lá onde estava rolando a cúpula para dizer não à ALCA. Houveram campanhas aqui no Brasil, no México, na Argentina. No caso do México, assim, de um jeito bem especial, porque o México lá já faz parte do NAFTA, que é uma ALCA só que só para os 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. E lá esse posicionamento contrário tem força e muita gente diz que o NAFTA lá foi prejudicial para a população do país. Para a economia foi muito bom, para a população não. Enfim, eles engrossavam esse coro aí de que a ALCA não seria legal para a América Latina, seria muito boa para os Estados Unidos. Agora, os que defendem o bloco vão dizer o seguinte, olha só. Se esse grande mercado se consolidasse, isso atrairia muito investimentos estrangeiros, inclusive para países periféricos. Uma maior concorrência supostamente seria mais justa. Pensa só, você vai comprar um refrigerante. Aí tem de todos os países atacando o nosso mercado. Quem que vai conseguir vender? Aquele que vender mais barato, que oferecer o melhor produto com o melhor preço. Enfim, aqueles que defendem a mão invisível do mercado gerindo a economia vão dizer que a concorrência sempre vai abaixar os preços. E tem um pouco de sentido nisso mesmo. Uma capacidade de negociação muito mais forte no plano internacional. Imagina se a ALCA, maior bloco econômico, mais poderoso bloco econômico do mundo, entrar numa negociação com a União Europeia. Claro que a ALCA estaria numa situação de vantagem. Redução das tarifas de importação de várias mercadorias, o que favoreceria o consumidor, que poderia se beneficiar com produtos mais baratos. Bom, ficar fora do bloco, na época, significaria ficar fora da festa, né? Esse país que ficasse fora ficaria isolado nas relações econômicas aqui dentro do continente. Por isso dizia-se que era vantagem para todo mundo participar disso. A ALCA seria um instrumento de garantia ao acesso futuro do mercado mundial. Enfim, a ALCA não deu certo, vamos só reforçar isso. Na época, o Hugo Chávez, da Venezuela, tinha uma proposta alternativa à ALCA, e ele chamou de ALBA, Alternativa Bolivariana para as Américas. Vamos só conhecer a ALBA aqui. A ALBA foi criada com esse nome, Alternativa Bolivariana para as Américas, mas em 2009, ela foi criada em 2004, mas em 2009 ela foi rebatizada. Continuou sendo ALBA, mas Alternativa Bolivariana para os Povos de Nossa América. Esse passou a ser o nome. Qual que era o objetivo da ALBA? Integrar os países latino-americanos e do Caribe com base na ideologia desse cara aí, do Simón Bolívar, que foi um líder libertador das Américas. Não tem aí a Copa Libertadores das Américas? Pois é, cara, isso é uma homenagem ao Simón Bolívar e ao José Martí, que era um médico argentino, e ambos lutavam contra o imperialismo espanhol na América Hispânica, e ambos tinham o sonho de criar um país só de todos esses países hispânicos aqui na América. Enfim, integrar os países da América Latina e Caribe com base na ideologia do Bolívar. Aí eu coloquei aqui algumas coisinhas sobre o Bolívar para vocês conhecerem ele melhor um pouquinho, entendendo que hoje a Venezuela é a República Bolivariana da Venezuela, que a moeda deles é o Bolívar. Então esse bolivarianismo é muito forte lá. Olha o nome do maluco, Simón José Antônio de la Santíssima Trindade Bolívar e Palácios Ponte Andrade e Blanco. Ter nome assim lá na Venezuela, né? Ele viveu entre 1783 e 1830, foi um militar, líder político. Ele foi lutador contra a colonização espanhola.
Ele nasceu em Caracas, daí esse lance da Venezuela, do governo atual da Venezuela tem uma certa devoção a ele. Ele atuava como militar na época do vice-reino da Nova Granada, que é aquela região todinha ali do norte, da fronteira norte com o Brasil. E ele conseguiu libertar, a partir dessa luta aí para romper com a Espanha, a Venezuela, a Colômbia e o Equador, e virou presidente desses 3 países que eles chamaram na época de Gran Colômbia. O Bolívar sonhava com a unificação de toda a América Hispânica, como eu falei, baseada na democracia participativa e em ideais republicanos e abolicionistas. Enfim, o Hugo Chávez queria criar uma associação econômica, mas também, não só econômica, mas também de troca de riquezas, troca de avanços científicos, uma associação de cooperação entre os países, cujo foco não era a economia, o foco era estabelecer uma relação amistosa, uma relação mais amorosa, mais de parceria e cumplicidade entre os países que fizessem parte do bloco. E aí os membros da ALBA, Venezuela, Cuba, Nicarágua, Bolívia, Dominica, Equador, São Vicente e Granadinas, Antigua e Barbuda, já que a ideia era estender para o Caribe também. Então tem ilhazinhas do Caribe aí. A ALBA quer estabelecer um padrão, ou melhor, tornar equivalentes as realidades de cada país e, além disso, focalizar os esforços no combate à pobreza, desigualdade social e toda forma de exclusão social que existe. Entre esses objetivos aí é dar preferência às pequenas e médias empresas, agricultura familiar, além de considerar que os países desenvolvidos deveriam financiar todo o processo, porque eles já sugaram, em tese, roubaram recursos a história inteira, agora é hora deles darem uma contrapartida, né? E por fim estabelecer fundamentos no princípio da solidariedade, aqui uma reunião da ALBA. Na verdade, quando eles assinaram o acordo, e aí fizeram essa foto aí, enfim. E claro, galera, o Hugo Chávez ele não é idiota. Ele queria se consolidar como liderança latino-americana. E para se consolidar, ele usou o que a Venezuela tem de importante que todo mundo quer, que é o petróleo. E aí ele criou uma espécie de bloco chamado Petrocaribe, que aí é um pouquinho maior do que a ALBA, mas com vistas a aproximar essa galera da ALBA. Venezuela, Cuba, República Dominicana, Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Honduras, Jamaica, Suriname, Santa Lúcia, Guatemala, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas. Esses paizinhos assim, essas ilhazinhas, fazem muito sucesso nas provas de corrida de Olimpíada, né? Só nessas horas que a gente veio falar desses países. Mas enfim, o que era o Petrocaribe? Uma aliança em matéria petroleira entre alguns países do Caribe e o governo bolivariano da Venezuela. Objetivo, né? Aqui o objetivo, ou objetiva, esse aqui está sobrando, mas enfim. Objetivo uma aliança para que os países caribenhos comprem o petróleo venezuelano em condições de pagamento preferencial. Cara, o Petrocaribe tinha uma moeda própria. E os países que tinham acesso a essa moeda podiam ir na Venezuela e comprar esse petróleo com um preço assim diferente do preço do mercado. A Venezuela dava o exemplo, né? Já que ela dizia que ia ter que partilhar tudo de bom entre os membros da ALBA, ela falou assim, ó, o petróleo é uma coisa boa que todo mundo quer, não é? Então vem cá e compra mais barato, desde que seja pertencente ao Petrocaribe. Aqui eu lembro muito do lance do rei do camarote, que começa a usar o seu dinheiro para atrair amigos, mais ou menos assim. É evidente que com as crises do petróleo recorrentes aí mais recentes, o Petrocaribe perdeu força, a ALBA perdeu força, a Venezuela perdeu força, o próprio chavismo dentro da Venezuela perdeu força. Né? Hoje o Juan Guaidó se diz o presidente, tem até reconhecimento internacional por alguns países, enquanto o Nicolás Maduro é o presidente de fato, é ele que governa de fato, mas está bem enfraquecido lá dentro. Certo? Resumindo, para encerrar a paçoca, a ALCA se apresentou como uma proposta norte-americana de unificação do continente baseada na livre circulação de mercadorias, de pessoas não. A ALBA se consolidou como uma proposta venezuelana para unificar os povos em torno de uma fraternidade baseada na colaboração entre os membros. Nada de priorizar a economia, priorizar a fraternidade e a boa vida entre os membros. Ok? Pessoal, ALCA e ALBA é isso, vamos parando por aqui. A partir da semana que vem a gente dá sequência aí com os outros blocos, certo?
Grande abraço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe a família de cada um e se cuidem, tá?